Prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso evento, estar aqui contribuindo com a gente nesse momento. Guardar uns minutinhos aí. Francisco, você acha que já é bom a gente já começar? Então, podemos começar, Felipe. Podemos já começar. As pessoas que vão entrando, eu já vou colocando para dentro da sala. Beleza, então. Bom, só um minutinho aqui. Pessoal, muito boa noite para todo mundo que está aqui. Meu nome é Felipe, eu sou diretor adjunto de cursos e palestras da Associação de Engenheiro, Arquitetos e Agrônomos de Marília e Região. Nós estamos trazendo hoje esse evento com a participação do professor Marcos Cordeiro Pires, onde a gente vai ter o assunto que vai tratar a parte da competição entre a China e os Estados Unidos e investimentos de infraestrutura e tecnologia. Hoje, por questão dessa pandemia que a gente está vivendo, da situação atípica que a gente está presenciando, a gente começa a perceber a importância de comunidades estrangeiras, grandes potências, como é isso que inclusive está dizendo, no comércio como um todo, na infraestrutura, em todo o funcionamento. O nosso convidado de hoje, o nosso palestrante, ele é formado em História, possui mestrado em História Econômica e doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo, possui licenciatura de livre docência em Economia Política Internacional pela Unesp. Atualmente é professor na Unesp aqui de Marília, na Unesp de Marília, na Faculdade de Filosofia e Ciências, nos cursos de graduação em Relações Internacionais e pós-graduação em Ciências Sociais. Possui uma vasta experiência na área de políticas internacionais, de história de política internacional, liderando inclusive algumas comissões junto no próprio CNPq, tendo participação inclusive com um projeto de pesquisa junto à Unesp, a PUC São Paulo e Unicamp. Um profissional com uma vasta experiência na área que ele atua, um vasto conhecimento. A gente está trazendo ele aqui hoje para a gente estar fazendo um bate-papo, tendo esse contato com essa área. Agradeço muito, professor, por ter aceitado o nosso convite da associação, por estar aqui com a gente e contribuindo com o pessoal aqui presente, com o seu conhecimento. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, Felipe Chiolin, diretor de eventos da Associação de Engenheiros, é um prazer estar aqui. Queria aproveitar a oportunidade de cumprimentar o presidente da Associação de Engenheiros, o senhor Akira Takizawa, né? E também aquele que me convidou, me animou para participar aqui, que é o engenheiro Joaquim Mendonça, né? Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande, né, de falar para a nossa comunidade acerca de um tema que é bastante importante, né? Porque a gente está assistindo, né, nos últimos meses o acirramento muito forte da concorrência entre Estados Unidos e China. E isso tem um impacto muito grande aqui no Brasil. Nós estamos no meio entre duas grandes potências, das quais a gente não tem como abrir mão do relacionamento. Então, nós não estamos aqui numa condição, por exemplo, de trocar Estados Unidos por China ou trocar China por Estados Unidos. A competição entre eles é muito grande, como a gente vai discutir aqui. No nosso caso, no caso do interesse nacional brasileiro, a gente tem que tratar com cuidado essa questão, porque se de um lado nós temos dependência do setor financeiro norte-americano, se nós abrigamos aqui inúmeras multinacionais dos Estados Unidos, se há muito capital norte-americano investido no Brasil, por outro lado, também há muito capital estrangeiro investido e, particularmente, quando a gente olha o nosso agronegócio, essa dependência é ainda maior, né? Porque a gente tem que pensar, se nós não vendermos minério de ferro, soja, carne de frango, carne de porco, carne de boi, pasta de madeira, petróleo para a China, para quem que a gente venderia? Então, quem que teria um mercado para absorver toda a produção agrícola brasileira, né? Com certeza, se nós observarmos nesse aspecto, antes de ser um mercado, os Estados Unidos são grandes concorrentes nossos no mercado internacional. Então, do ponto de vista do interesse nacional brasileiro, né, uma questão fundamental é
conhecer a disputa, entender quais são os termos dessa disputa e, a partir daí, criar a melhor estratégia, né, que atenda ao interesse nacional brasileiro, né, porque a gente não tem que obrigatoriamente se alinhar, né, de maneira automática a nenhuma grande potência, mesmo porque, guardadas as proporções, nós somos o país que tem uma das 5 maiores populações do mundo, nós temos o 5º maior território do mundo, nós somos um país que é relativamente industrializado, então o Brasil não pode ser visto no mundo apenas como um caudatário de uma estratégia ou outra. O Brasil precisa compreender o seu lugar no mundo, né, e aí refletir estratégias que tenham esse interesse. Eu vou organizar minha apresentação, deixa eu ver se eu consigo dividir aqui. Aqui. Vocês estão vendo aí a capa da apresentação? Perfeito, professor. Está tudo normal. Perfeito. Então tá. Então esse aqui é o próprio convite feito pela Associação dos Engenheiros, né? Que eu coloquei como entrada. Aqui, esse é o tema nosso, a competição entre Estados Unidos e China em investimentos de infraestrutura e tecnologia. É algo que a gente precisa prestar atenção, porque o Brasil ele acaba sendo campo de batalha para essas duas questões. Se, de um lado, a China tem um projeto, que é a nova Rota da Seda, chamado Belt and Road Initiative, né, os Estados Unidos também têm uma estratégia para a nossa região, chamada Américas Crescem, The Growth in Americas. E, por outro lado, também a gente está no meio de uma disputa muito séria relacionada à questão da internet de 5ª geração. Né? Então, o Brasil está sendo pressionado fortemente pelos Estados Unidos para que o Brasil, né, vete antecipadamente a China. Então, essas duas questões são importantes para a gente, para nós nos situarmos. Né? Antes de mais nada, antes de apresentar a estrutura da apresentação, gostaria de chamar a atenção, né, para esses dados que são comparativos. A população chinesa é de 1 bilhão e 400 milhões, a população norte-americana 332 milhões. Né? Aqui o pessoal está vendo PIB, PPP, né? Parity Power Purchasing, né? Paridade de poder de compra. Por esse indicador, paridade de poder de compra, a economia chinesa já é maior do que a economia norte-americana. Porém, se nós olharmos, né, o poder de compra em dólares correntes, a economia norte-americana ainda é maior do que a chinesa. Então, se espera que em 2030, né, nesse critério de paridade de dólares correntes, também a China ultrapasse. Mas é importante notar, né, se nós pensarmos o que é o poder de compra. Né? A revista The Economist ela tem um comparativo para saber, né, qual que é o poder de compra de cada moeda. Então, a The Economist ela tem um índice chamado índice Big Mac. Quanto custa um Big Mac no Brasil, na Índia, no Canadá, nos Estados Unidos, na China, entre outros países. E, a partir daí, né, se estabelece o poder de compra de cada moeda. Por exemplo, se nós observarmos em termos de poder de compra com o nosso dinheiro, por exemplo, $1 aqui no Brasil dá para pagar mais ou menos uma tarifa de metrô. Na China, $1 você consegue pagar 2 tarifas de metrô. Então, é uma questão diferente. Uma garrafinha de água aqui deve custar mais ou menos 50 centavos de dólar, né, num bar. Enquanto que na China, essa mesma garrafinha é vendida por $0,25. Né? Então, 25 centavos. Então, a gente tem essa noção. As exportações, né, Estados Unidos exportam 1,5 trilhão e a China exporta 2,49 trilhões. Né? É uma quantidade bastante expressiva.
Em termos de importações, o maior mercado importador do mundo é os Estados Unidos, com 2,6 trilhões, e a China é o segundo, com 2,14 trilhões. E o último dado, que é interessante, inclusive para pensar essa questão, né, dessa nova Guerra Fria, é o gasto militar. Os americanos eles têm um gasto de 3,42% do PIB, enquanto a China tem 1,9% do PIB. As fontes, né, se as pessoas quiserem pegar, eu peguei na mesma base, a gente pode encontrar, né, com dados diferenciados. Mas o nosso espectador ele pode entrar no site da CIA, né, World Factbook. Então, ali eles têm uma base de dados que colocam todos os países do mundo. Então, a gente tem ali uma enciclopédia bem interessante, organizada pela CIA, né, para a gente trabalhar com essas informações. Então, ou seja, né, a gente está falando com dois gigantes, né, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista militar. Então, eu pensei uma estrutura mais ou menos assim, né? A questão da globalização que saiu do eixo. Eu acho que os americanos não pensavam num desfecho de uma globalização que um país periférico, um país em desenvolvimento, um país pobre, poderia chegar a rivalizar com os Estados Unidos, né, como a China consegue rivalizar hoje. Posteriormente, o impacto da crise de 2008 e a mudança do eixo econômico da China, que se desloca do setor da exportação, né, e se volta, no primeiro momento, investimentos de infraestrutura, no segundo momento, para o próprio mercado interno. Né? Duas iniciativas, né, que relatam bem os dois pontos que eu trago aqui para a discussão, que é a iniciativa Made in China 2025, que trata, né, da estratégia da China de se transformar num país desenvolvido. E também a iniciativa Belt and Road, ou Nova Rota da Seda, né, que trata de exportar capacidade produtiva, né, e ampliar investimentos de infraestrutura, né, e compartilhar esse investimento com os países em desenvolvimento. E aí eu trago a resposta dos Estados Unidos frente ao desafio chinês, né, em duas questões que estão no mesmo caminho, que é a batalha do 5G e a criação de um banco de financiamento de investimento, né, como se fosse um BNDES chinês, né, para investir no exterior, que é a Development Finance Corporation, né? E a iniciativa Américas Cresce, né, que eu vou mencionar mais adiante. Então, essa estrutura, né, da nossa discussão, e eu vou tentar trabalhar com esse tema em mais ou menos 1 hora. Né? O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que até a década de 1970, né, a gente poderia pensar o padrão de produção, ele era um padrão fordista. Um padrão de produção baseado, né, em mercados, em empresas multinacionais atuando em mercados específicos, né, a produção, cada subsidiária de uma empresa multinacional era praticamente uma empresa isolada atuando no mercado. A estrutura de custos era uma estrutura muito rígida, né, principalmente pelo poder do sindicato nos países industrializados. E quando ocorre, simultaneamente, o choque do petróleo, né, a desvalorização do dólar com o fim do acordo de Bretton Woods, e, posteriormente, o choque de juros, a década de 70 marca uma grande recessão, o que força as economias dos países industrializados a mexer na sua estrutura, transformar essa estrutura, que é uma estrutura fordista, centralizada e de grandes plantas, em estruturas flexíveis, né? Copiando o modelo toyotista. Então, uma coisa que os engenheiros, né, quando a gente ouve falar nessa palavra assim, downsizing, a gente sai correndo porque vem facão, né? Você vai diminuir estrutura, você vai diminuir empregos, né? A própria flexibilização de uma grande planta industrial e, decorrente dessa flexibilização, a transferência do capital produtivo, a transferência da produção
para outros países de renda baixa, e também a terceirização e a criação de cadeias produtivas. Então, se a gente olha hoje, né, um problema muito sério que surgiu no começo da pandemia na China é que diversas empresas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, ficaram sem trabalhar, né, porque dependiam de peças que eram produzidas na China. E como a China parou por mais ou menos 2 meses, né, se sentiu um problema muito sério relacionado com a globalização econômica que se formou nesse período. Nessa globalização, né, principalmente idealizada pelos Estados Unidos, né, em seguida Japão e empresas europeias, né, o mundo era mais ou menos perfeito. Né? Porque se concentra aquilo que demanda mais conhecimento, né, que demanda mais capacidade de gerenciamento, que demanda o controle ou a criação de marcas, né? Deixando isso nos países em desenvolvimento, desenvolvidos, aquilo que eu chamaria, né, dentro de um processo produtivo, o software, e toda a parte suja, dura, né, que demanda mão de obra desqualificada e barata, que seria o hardware. É como a gente pensar no modelo como o modelo da Nike. Né? A Nike ela tem a parte de desenvolvimento de materiais, desenhos de produtos, né? O pagamento de grandes esportistas que emprestam seu prestígio à marca e manda toda a produção para países de baixa renda, né? Como a China já fora, né? Vietnã, Bangladesh, Índia e outros países de rendas baixas. Né? Então, esse modelo parecia ser um modelo estanque, em que os desenvolvidos continuariam, né, dominando o desenvolvimento tecnológico, controlando a finança, controlando o marketing, controlando o design. Né? Empregos altamente sofisticados, enquanto que o terceiro mundo ficaria apenas encarregado da produção. A China ela é um dos espaços em que acaba recebendo muito do capital estrangeiro, né? Acaba centralizando diversas atividades industriais, porque a China tinha vantagens comparativas muito importantes. Né? Uma abundância muito grande de mão de obra, e uma mão de obra disciplinada, baixos impostos, né, que é importante, né, para organizar essa produção voltada para a exportação dentro do menor custo, câmbio desvalorizado, né, que se você produz, né, dentro de um país com moeda desvalorizada, a exportação fica mais em conta, mais competitiva, o mercado interno, né, e outra coisa que eu esqueci de colocar, que é uma mão de obra bem treinada, grandes investimentos em educação, né, e uma mão de obra bastante produtiva. Por conta disso, né, a China se tornou a fábrica do mundo. Então, quando a gente observa, né, a produção de um iPhone, a produção de um notebook, a produção de impressoras, a produção de televisores, a produção de fornos de micro-ondas, a produção de equipamentos de ar-condicionado, a produção da China é algo impressionante. A gente está falando, por exemplo, em termos de produção de telefones celulares, algo na conta de centenas de milhões, se não bilhão. Se nós pegarmos o maior mercado produtor e consumidor de automóvel do mundo, hoje é a China, com mais de 20 milhões de veículos produzidos. Se falarmos, por exemplo, em computadores ou computadores, notebooks, a gente está falando de mais de 120, 150 milhões de peças produzidas por ano. Né? Por outro lado, a China também vai investir muito na sua própria infraestrutura. A primeira vez que eu estive na China foi em 2007. Né? A China não tinha nenhum quilômetro de trem de alta velocidade. Em 2019, né? A última vez que fui para a China, no ano passado, a China já contava com 29 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade. Então, a China hoje consome mais da metade do cimento produzido no mundo, né? Com certeza consome mais da metade do aço no mundo. É algo que cria uma demanda internacional muito grande. Né? Daí, por exemplo, para Vale do Rio Doce, a China representa 60%, né, do seu negócio. Né?
E também, né, decorrente desse crescimento acelerado, né, a China ela também passa a demandar muitos alimentos. Então, a classe média da China hoje é em torno de 400 milhões de pessoas. Então, 400 milhões de pessoas têm poder de compra de uma classe média ocidental na China. É algo que é bastante impressionante, né? Porque isso implica não apenas nesse consumo de luxo, né? Então, se imaginarmos o tamanho da loja da Cartier em Xangai, ou da loja da Louis Vuitton, ou da Galeria Lafayette, ou da réplica que tem em Pequim, a gente imagina o tamanho dessa classe média. Porque, afinal de contas, rico chinês consome em Paris, consome em Nova York, né, consome diretamente em Milão, né? E isso vai levar à sofisticação do próprio consumo, né? E uma questão interessante, né, que nos interessa especificamente é a inclusão, né, de uma maior quantidade de proteína animal. Então, grande parte da soja que a gente exporta é para alimentar frangos, porcos, né, dentro da China, né? O que faz isso, né? A China hoje absorve grande parte dos alimentos, né? Um grande importador líquido de alimentos, apesar também de ser um grande produtor de alimentos. A China hoje tem uma dependência de alimentos no mercado internacional de 15%. Então, a gente não pode ter muita ilusão de que nós somos o último biscoito do pacote, né? Se a China se reorganizar, ela consegue, em pouco tempo, superar essa necessidade que tem hoje, né, da importação de alimentos. Pois bem, né, esse modelo de crescimento acelerado, em que a China vinha crescendo em torno de 10% ao ano, ele sofre um baque muito grande com a crise de 2008. E justamente quando a China ela se transforma na segunda economia do mundo nesse ano, 2008. 2009 se transforma no maior parceiro comercial do Brasil. Então, justamente nesse momento, a gente vê a crise de 2008 e nós vemos a questão da diminuição do comércio internacional, da própria diminuição do consumo em nível internacional, de concentração de renda, que, dentre outras coisas, né, a gente vai observar o impacto disso no tamanho do ressentimento com relação à globalização, né, com o ressentimento com relação à desindustrialização, que afetou diretamente a classe trabalhadora, ou a antiga classe trabalhadora de países na Europa e nos Estados Unidos, o pessoal que hoje é muito mais bravo com relação à globalização do que era antes. Então, a China, a partir de 2008, ela muda o modelo, né? E, ao mudar o modelo, ela vai querer buscar mais qualidade e menos quantidade, né? Porque tem um dado interessante, né, que me lembrando aqui. No iPhone, cujo valor de produção dele é de mais ou menos $180, o valor agregado na China era de apenas $7, né? Porque ali pegava toda uma cadeia que englobava Estados Unidos, Alemanha, México, Malásia, Japão, Coreia do Sul, né? Tudo aquilo chegava na grande empresa, né, de origem taiwanesa, baseada na China, que é a Foxconn, e produzia esse equipamento com um valor agregado de apenas $7. Então, a questão básica seria de mudar essa estrutura. Esse dado aqui que eu estou expondo agora mostra como se mudou de maneira substancial a oferta chinesa num período de 20 anos, né? Então, em 1996, o que tinha era muita coisa intensiva em mão de obra, como têxteis, né? A própria montagem, né, desses equipamentos industriais, essas miscelâneas que a gente pode falar que era a antiga feira do Paraguai, né? Calçados e outros produtos, né? Produtos com menor valor agregado. Quando a gente olha a oferta chinesa de 2016, a gente vê, né, essa parte de equipamentos, né, que ele tem um peso muito maior, né, ele mais que duplica no período,
né? Uma queda muito grande de produtos intensivos em mão de obra como têxteis, né? Um aumento na produção, na exportação de metais, né? Um aumento, uma diminuição na exportação desses produtos baratíssimos, né? Hoje é mais comum a gente ver produtos baratíssimos de baixa qualidade vindos de países como Laos, Mianmar, ou Vietnã e menos China. Então, um aumento na exportação de metais, um aumento na exportação de produtos químicos e de equipamentos, instrumentos e equipamentos de transporte, né? Então, é bem interessante a gente olhar a diferença da qualidade da oferta chinesa. O novo modelo de desenvolvimento chinês, né, diante da debilidade do comércio internacional, ele tem um foco no mercado doméstico. E isso implica algo que parecia inimaginável para a gente. Um trabalhador industrial chinês, que a gente chamava de escravo, ter um salário industrial hoje bem maior que o do Brasil, bem maior que o do México, e se aproximando aos países da periferia de dentro da União Europeia, como Portugal, Irlanda ou Grécia, né? Então, o salário chinês hoje, ele já não é aquele salário que a gente poderia dizer que é salário de escravo, né? Basta observar esse deslocamento da produção de calçados, da produção têxtil, né, que demanda muita mão de obra, para Vietnã, Laos, Mianmar, Bangladesh, Ilhas Maurício, Etiópia, dentre outros, né? Então, o foco passa a ser o mercado doméstico e isso ocorre um aumento salarial muito grande, né, para que essa população consiga consumir parte substancial da produção chinesa. Uma outra questão importante, investimentos em infraestrutura. Eu citei né, que é a questão das linhas de trens de alta velocidade, né, porque não implica apenas de você construir trilhos, é importante notar a construção de locomotivas, de vagões, a tecnologia toda envolvida nesse setor que se desenvolveu bastante. Mas também a gente vê muitos investimentos em pontes, né? Muitos investimentos em barragens, geração de energia limpa, né? Se pergunta para o nosso amigo Joaquim Mendonça, que trabalha com energia solar, né, qual que é o quanto que essa modalidade de energia ganha espaço na China e o tanto, né, que há de investimento em energia limpa na China hoje. Também investimento em construção civil, né? E aí uma coisa interessante, um dado que o FMI chamou a atenção em 2015, que era o fato de que em 2014, no final de 2014, havia 1 bilhão, né, de metros quadrados, né, construídos sem compradores na China. Não é à toa que em 2014, quando começa a queda no preço das commodities e toda a crise que vem impactando a América Latina desde então, né? Porque a demanda chinesa diminui, né? E aí teve um chacoalhão no preço das commodities, né? Então, esse investimento de infraestrutura foi muito importante naquele momento para tirar a economia daquela recessão que se esperava com a crise de 2008. Bom, em 2015, no momento em que tem esse excesso de capacidade de infraestrutura, a China vai desenvolver um projeto de grande escala, né, que vai envolver até $1 trilhão, em que a China vai criar um banco de investimento em infraestrutura na Ásia, vai criar junto com os BRICS, né, com o Brasil, inclusive. Hoje, o Brasil tem o presidente do novo Banco de Desenvolvimento, né, que é o Banco dos BRICS, e começa a organizar uma grande quantidade de investimentos ou corredores, né, de infraestrutura que ligam a Ásia até a Europa, ou essa massa eurasiática. Deixa eu passar um pouquinho para frente aqui, já eu volto, né, para mostrar o que é essa rota Belt and Road. Então, a gente tem aqui, né, essa estruturação, né, dessas rotas. Então, a rota vermelha é
aquilo que é chamado o cinturão, né, o cinturão da Rota da Seda, que ele sai de dentro da China, né, que é uma rota mais terrestre, né, e que vai até a Europa. Né. É interessante notar hoje que já tem transporte de ferrovias, transporte ferroviário, cargas sendo direcionadas, né, da China para o Ocidente europeu. Tem aqui, né, um corredor muito importante, que é o corredor China-Paquistão, né, que está criando, né, uma infraestrutura que, quando pronta, vai viabilizar um corte enorme, né, do suprimento de matérias-primas da China, sem passar pelo Estreito de Malacca, em Singapura. Né? E, do outro lado, tem a Rota Marítima da Seda, né, que vai criando infraestrutura ao longo do Sudeste Asiático, no Oceano Índico, até na costa da África, passando pelo Canal de Suez e chegando de novo na Itália. Então, para ter uma ideia, esse projeto Belt and Road, né, ele viabilizou a construção de um enorme porto na Grécia, no Quênia, que mostra aí Mombasa, em 3 anos e meio, foi construída uma ferrovia moderna de 480 quilômetros entre Nairobi e Mombasa. Né? A China organizou uma zona de processamento e também, né, uma área de suprimento militar em Djibouti. Ou seja, né, é algo bem interessante. E o que é mais importante para o nosso caso de latino-americanos é que a China propôs investimentos dentro do princípio da iniciativa Belt and Road aqui na América Latina. Há 19 países na América Latina que possuem memorandos de investimento com a China. O Brasil não possui memorando de entendimento na questão do Belt and Road, porém, né, o Brasil é o maior receptor de investimento chinês aqui na América Latina. Então, só voltando aqui para onde a gente estava colocado. Então, a exportação de capacidade do setor de infraestrutura por meio de enormes projetos dentro da iniciativa Belt and Road, né, e também, né, investimentos maciços em ciência, tecnologia e design, né, que é a iniciativa Made in China 2025, né, que procura desenvolver setores de ponta. Né? Então, a China ela se propõe a chegar em 2025, né, como um país com grande peso, né, na sua produção, né, bastante automatizada, com bastante inovação e também com design próprio, né? E chegar em 2049 como a principal potência industrial do mundo. É isso que a China projeta atualmente. E também uma outra coisa que também se insere na iniciativa Made in China 2025, que é o apoio à economia digital. Então, a China também tem trabalhado muito em desenvolver internet de quinta geração, em que é líder, e também inteligência e aplicações de inteligência artificial. A parte mais visível disso, em janeiro do ano passado, né, a China convidou uma delegação do partido PSL para visitar o país, né, e eles ficaram impressionados, por exemplo, com a capacidade de segurança por meio de identificação facial. Né? Então, eles têm, né, uma capacidade muito grande de utilizar a inteligência artificial em muitos aspectos. Eu vou falar disso mais adiante. A questão, né, aquilo que eu havia mencionado do valor agregado de $7 num iPhone de $180, né, fez com que a China olhasse para si e colocasse o seguinte, né, bom, a gente já aprendeu a produzir, agora a tarefa nossa é a gente desenvolver os nossos produtos, deixar a imitação e partir para a inovação. Então, em 2017, né, eu tenho essa citação aqui de um dirigente do Partido Comunista Chinês que coloca, né, a inovação como centro da nova estratégia de desenvolvimento da China, né, que visa deixar de ser um imitador que produz montanhas de produtos baratos e de baixa qualidade e tornar-se numa fonte de produtos e ideias criativas. Então, a China já colocou no ar
um satélite quântico. Uma questão interessante de utilizar, né, a partir do WeChat, que eu vou falar daqui adiante, né, para você ter um sistema de pagamentos bem sofisticados, as bicicletas compartilhadas, né? Então, você tem muitas tecnologias chinesas, né, que têm atraído a atenção, né? A gente está vendo, somente agora no Brasil, no mês de novembro, vai ter início um sistema de pagamento digital igual que a China já tem desde 2015, né? Baseado no sistema de QR Code. Uma questão interessante, né, que não se repara, ou que a gente repara pouco, né, é que, por exemplo, a China já tem marcas interessantes. A Alibaba, ela tem uma quantidade de vendas acumuladas que é pelo menos 3 vezes o valor das vendas acumuladas da Amazon. Você tem a empresa Tencent, né, que, dentre outras aplicações, tem o WeChat, que é essa plataforma que parece um WhatsApp, né, mas é uma plataforma de multiuso, né, em que uma das suas utilizações, por exemplo, é a questão do pagamento digital. Então, se brinca que na China hoje, até o mendigo ele tem um QR Code, né, por aí ele pedir esmola para alguém, porque ninguém anda com dinheiro na China. A Baidu, né, então a gente tem Baidu, Tencent e Alibaba, são as 3 mega empresas da área de tecnologia da informação da China, né? O Baidu, ela é dona do Weibo, aquilo que teria um equivalente nosso, que seria o Twitter. 2 empresas, a Huawei e a ZTE, elas são empresas que estão na área de telecomunicações, produzem smartphones, mas também produzem equipamentos de base para tecnologia de 5ª geração, né? No caso da Huawei, é o principal fornecedor das empresas instaladas no Brasil. No caso, a Telefônica com a Vivo, a América Móvil com a Claro e a Telefônica da Itália com a TIM e também com a Oi, né? São líderes, né? A Huawei é líder, né? A ZTE está ali próximo. Por fim, eu coloquei a logomarca de uma empresa que é uma empresa de bens de eletrodomésticos, bens de consumo, né? Mas ela fez uma aquisição que gerou muita controvérsia, porque a Midea comprou a maior empresa de automação industrial da Alemanha, que é a KUKA, né? Então, é claro que os chineses tiveram que assinar inúmeros protocolos, né, com relação a não quebrar a KUKA ou levar a KUKA para a China, né? Mas o que é interessante é essa aquisição que transforma, né, uma empresa chinesa dona da maior empresa de automação industrial do mundo, que é a KUKA. O projeto Made in China 2025 ele visa 10 setores-chave, né? E se a gente observar muito da primeira onda de boicote americano à China, né? Quando a China quando os Estados Unidos começam a colocar fortes taxações nos produtos chineses, é justamente nessas exportações em que os chineses querem avançar na sua estratégia. Então, novas tecnologias de informação, a gente vai falar um pouquinho daqui adiante, máquinas, ferramentas e robôs com controle numérico de ponta, né? O país hoje que tem a maior quantidade de robô por trabalhador é a Coreia do Sul, né? O Brasil está muito longe, né, de qualquer conta. A China está muito abaixo da Coreia do Sul e ela quer se transformar, né, em líder também nesse segmento de máquina, ferramenta e robô de ponta, né? Lembrando, né, que há uns 3 anos atrás, a própria Foxconn, apenas em uma fábrica, ela substituiu 60 mil trabalhadores por robô, né? Aí poderia perguntar, mas por que substituir por robô? Porque a mão de obra na China está ficando cara, né? E a utilização do robô e utilizar dentro da empresa a internet das coisas, né, é algo que tende a aumentar muito a produtividade e aumentar a qualidade. A China está de olho nessa questão. Outra questão, equipamentos aeroespaciais.
Lembrando que a China, né, de um paizinho pobre, em 1980, conseguiu fazer uma façanha que nem Estados Unidos e Rússia ou o projeto europeu espacial conseguiram, que foi colocar uma sonda no lado oculto da Lua, né? A gente poderia até perguntar assim, mas o que tem o lado oculto da Lua, ou que importância que tem a Lua hoje em dia, né? Então, falando com engenheiros, né, um público fundamentalmente de engenheiros, né, a Lua hoje ela tem uma importância estratégica para uma nova geração de energia, que é a fusão nuclear. Então, uma matéria-prima importante, muito importante, né, para fusão nuclear é a disponibilidade de hélio 3, né? Então, a China ela chega à Lua, né, pensando, inclusive, nessa possibilidade de ter, né, romper o sistema terrestre pela primeira vez, trazendo uma matéria-prima da Lua, né? E os Estados Unidos, eles também estão muito preocupados nisso, que acabam incentivando, inclusive, empresas particulares a entrarem, né, nesse segmento, né? Então, a empresa SpaceX do Elon Musk, né, tem obtido sucesso em mandar naves espaciais para o exterior. E o Brasil entra nessa corrida, né, de maneira bastante periférica, né, no momento em que o Brasil cede a base de lançamento de Alcântara para os americanos, né? Porque é o ponto mais próximo da Lua, né, é o Equador. Então, a base de Alcântara está praticamente na linha do Equador. Outra questão, equipamentos de engenharia oceânica, embarcações de ponta, né, inclusive submarinos, para atingir profundidades de, né, quilômetros, né, no fundo do mar. Equipamento de transporte ferroviário de ponta, né, a revista The Economist falava de uma rail diplomacy, né, que era uma diplomacia de trem, né? Aquilo que eu havia comentado há pouco no Quênia, né, que é uma grande ferrovia, os chineses estão fazendo uma ferrovia que custa basicamente o PIB, metade do PIB do Laos, né? que é uma ferrovia que vai ligar o sul da China até o Laos, e vai integrar uma região que, de outra maneira, não teria como fazer essa ferrovia. Veículos eficientes e sustentáveis, aí entra o caso, vale a pena prestar atenção numa empresa chamada BYD, né? É uma empresa que tem planta e que produz ônibus elétricos em Campinas, e é a maior empresa de produção de automóveis e de baterias, né? E isso o chinês também está se preocupando e trabalhando bastante. Então, equipamentos elétricos, né? Máquinas agrícolas, né? Um monte de aplicações de máquinas agrícolas, né? Eu aprendi com o Joaquim Mendonça, né? Como que se organiza esse novo agro a partir de máquinas agrícolas e drones, né? Equipamentos autônomos, novos materiais, né? Acho que a questão do grafeno, né, é uma pesquisa interessante, e biomedicina e equipamentos médicos de ponta. Note que a China, né, é um país em desenvolvimento, né, que sai de um patamar muito inferior ao Brasil. Lembrando que em 1980 a renda per capita do chinês era 1/10 da renda per capita brasileira, e hoje a renda per capita do chinês já é maior que a renda per capita brasileira. Então, é uma estratégia de um país pobre querendo e merecendo ser desenvolvido. Um problema muito sério, né, que os americanos se depararam, né, atualmente, né, aquilo que os pesquisadores chamam de momento Sputnik, né? Então, a China hoje está forçando os americanos a viver um novo momento Sputnik, né? Para quem não sabe, Sputnik foi o primeiro satélite artificial a girar em torno da Terra. Foi colocado pela União Soviética em 1957. Naquele momento, os americanos jamais imaginariam que os russos tivessem tecnologia para fazer, né, um avanço tão surpreendente naquela época, né? Os americanos se sentiram extremamente desafiados, né, e eles começaram a investir pesadamente em ciência básica e em tecnologia para aplicação militares. E criaram uma agência que, na época, era ARPA, né?
agora se chama DARPA, que é uma agência de projetos de pesquisa avançada de defesa. Tem um livro que vale a pena ser lido, que é da Mariana Mazzucato, chamado O Estado Empreendedor, e que ela coloca que a maior parte da tecnologia que se encontra hoje no iPhone foi desenvolvido a partir de pesquisas da DARPA, né? Como o próprio GPS, as baterias, né, que tem bastante eficiência, né? Dentre outras coisas, foram desenvolvidas, né, ou pelo Departamento de Defesa, no caso da DARPA, o Departamento de Energia, né, ou mesmo a própria internet, que também foi criada pela DARPA, né? A internet completou 50 anos o ano passado, né? Então, nesse momento, esse Sputnik está trazendo uma grande preocupação para os americanos, né? Porque eles também não contavam que a China pudesse hoje, né, ter capacidade de concorrência, né? E olhando a foto, na própria questão do desenvolvimento, ela poderia, né, fazer espelho ou fazer sombra, né, para os Estados Unidos, né? Então, aqui, né, a primeira informação acerca da comparação, né, das startups, né, que estão sendo montadas para desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial nos Estados Unidos e China, né? Eu peguei isso aqui de uma fonte alemã, né? Dá para ver que a Alemanha está muito embaixo, né? E a gente nem aparece na foto. Aqui, né, algumas informações interessantes, né? No caso de aplicações de patentes de inteligência artificial, a China hoje já é superior aos Estados Unidos, né? Em investimento e financiamento, né? A China hoje, né, isso é informação do primeiro trimestre de 2018, né? A China muito acima dos Estados Unidos, né, em recursos para financiamento de aplicações de inteligência artificial, né? Aqui a gente tem, né, uma questão que está se modificando, né? A parcela dos talentos do mundial de experts em inteligência artificial, os Estados Unidos têm 16,5% e a China tem 9,4%. Né? E aí outra coisa também, né? Eu já tenho um dado mais recente que mostra que, em termos de paper, né, a China já ultrapassou os Estados Unidos em papers, né, publicados em revistas científicas sobre inteligência artificial. E aí uma coisa que também começa a preocupar, que é a parcela, né, das empresas de inteligência artificial no mundo, né? Em 2018, os Estados Unidos 41 e a China com 20. Né? O que chama a atenção, né, não é a fotografia, não é um dado parado. A gente tem que olhar, seria melhor a gente olhar essas informações dentro de uma perspectiva. E dentro dessa perspectiva, os americanos se preocupam muito, porque a velocidade com que os chineses estão avançando, ela é surpreendente. No caso, né, não só a inteligência artificial, outra coisa que é extremamente importante, que é a internet de quinta geração, a gente observa que entre os 8 maiores empresas líderes, né, em desenvolvimento, tem a Huawei e a ZTE, né, como empresas que têm, né, um peso significativo, né, no desenvolvimento de internet de quinta geração. E isso é algo que a gente tem que prestar muita atenção, porque do mesmo jeito que nós vimos sendo criado toda uma tecnologia a partir do telefone, né, do smartphone, e olha, nós estamos falando de 2007, quando foi lançado o primeiro iPhone. A gente viu o tanto de coisas que foram criadas a partir disso. Agora, a gente tem que considerar que, com a disponibilização de internet de quinta geração, a possibilidade da mudança tecnológica se triplica, porque as aplicações, elas são inúmeras. E a disponibilidade do sinal de internet de quinta geração, a confiabilidade, né, passa a ser uma variável chave, né? E, de novo, a gente mostra aqui o peso
da Huawei nesse segmento. Bom, né, esses dados são para causar medo nos americanos, né? Eles estão extremamente preocupados. Né? E não estão preocupados de hoje, não é uma política do Donald Trump contra a China. A política de tentar conter o crescimento da China, de tentar conter a influência da China, ela se inicia em 2011 com o Barack Obama, a política chamada um pivô para a Ásia. E naquele momento, né, duas iniciativas do Obama, elas tinham por objetivo isolar a China do comércio internacional. A primeira delas era a parceria transpacífica, que reunia os países da borda pacífica da América do Sul, mais o México, Estados Unidos e Canadá, e do outro lado, Nova Zelândia, Austrália, os países da Associação do Sudeste Asiático, Japão e Coreia, sem China e sem Rússia. Ou seja, essa situação visava bloquear, né, o entorno da China e também de apoiar, né, iniciativas e parceiros americanos para conter. A outra foi o Tratado Transatlântico de Comércio e Investimento, o TTIP, né, que também visava, né, juntar toda a massa euroasiática, tirando Rússia e China do jogo. Então, não é uma estratégia que começa com o Trump, né? Mas com o Trump, essa estratégia ela passa a ser muito mais visível e muito mais agressiva, né? O Trump ele muda a lógica do pivô para a Ásia e para incorporar a Índia, né, que é um rival estratégico da China. Nesse contexto, transformam a estratégia Indo-Pacífica, né, que acaba incluindo Austrália, Nova Zelândia, Índia, né, e coloca mais Japão e Coreia do Sul, né, basicamente numa aliança militar. Hoje, o primeiro-ministro indiano esteve em Tóquio, né, para fechar uma aliança de cooperação militar entre Japão e Índia. É claro que eles estão de olho na China, né, para conter a China. Então, não só essa estratégia geopolítica militar, mas também aí começa a guerra comercial, e como eu havia dito, a guerra comercial, né, ela vai atacar justamente aqueles setores industriais que estavam mais afetos à iniciativa Made in China 2025. E entra um aspecto específico dessa guerra, né, que é uma guerra para conter, né, principalmente a Huawei. Né? A gente vai imaginar a China, né, a economia chinesa, a tecnologia chinesa, ela é o resultado da globalização. Ou seja, você vai utilizar a China como uma plataforma barata de exportação. Não contavam com a astúcia dos chineses deles desenvolverem tecnologia, né? Deles formarem, né? Aí é uma conta, né? Eu não sei quantos engenheiros a gente forma por ano no Brasil, mas é uma quantia que com absoluta certeza é menos de 50 mil, né? E a maior parte desses 50 mil é formado em instituições que têm um nível de ensino muito insuficiente. Mas a China, ela forma mais de 1 milhão de engenheiros por ano, né? E mesmo se nós considerássemos, né, a própria relação aqui, né, de qualidade, né, se fôssemos pensar assim, olha, né, a gente só tem na China 10% que são bons. Engenheiros formados no IME, no ITA, na Poli, na COP, coisa assim desse nível, né? A gente ainda assim teria 100 mil engenheiros. E desses, né, se nós fôssemos colocar o pessoal indo para a área a área acadêmica, a área de pesquisa básica, a gente teria 10 mil, né? 10 mil, ou como tem 10 mil doutores, né? O pessoal que está entrando por ano para fazer doutorado na área de ciência dura, né? Então, a China ela organizou a sua estratégia de desenvolvimento econômico baseado em conhecimento. Bom,
A guerra com relação à Huawei, né, ela extrapola qualquer regra do comércio internacional. Porque se ela foi baseada na globalização, contava o seguinte, olha, né, no telefone celular você tem um chip, né? No seu telefone celular você tem um microchip que a fundição é muito complexa, que para um chip você tem a participação de 2, 3, 4, 5, 10 países na produção. Então, você tem empresas norte-americanas como a Qualcomm, né? Ou a empresa de Taiwan de produção de semicondutores. Então, essas empresas, ou a Samsung, né? Ou a Fujitsu do Japão, ou a própria Sony, né? Você tem diversas empresas envolvidas. E os americanos eles estão ameaçando a Huawei, né? Não transferindo tecnologia, né? E proibindo qualquer produtor, né? Alemão, sul-coreano, japonês, né? De Singapura, qualquer produtor a vender chip para a China. Né? Lembrando que a China importa, em termos de valor agregado, muito mais chips do que petróleo. Né? Então, é uma questão bastante delicada, né? Porque a Huawei foi da 2 semanas atrás, né? O governo Trump baixou uma portaria vetando, né, a venda de produtos de tecnologia norte-americana sem o aval do chinês. Né? Isso envolve, por exemplo, para a rede de smartphones da Huawei, a questão do sistema Android, né? O que vai forçar, né, e que já está forçando, né? A Huawei ela lançou um programa chamado HarmonyOS, né? O HarmonyOS, né? Que é um sistema operacional para ela utilizar, né? Já que ela não vai poder utilizar o Android da Google. Da mesma forma, os chineses desenvolveram o seu próprio GPS, né? Porque essa tecnologia nos equipamentos chineses seria também proibida. Então, é uma questão, né, muito complexa, porque no curto prazo, né, é claro que se consegue conter a China. No curto prazo, agora, em médio prazo, né, leva a uma substituição de importações na China e pode criar algo, né, que é muito pior para os americanos, que é uma tecnologia extremamente sofisticada em que eles não têm nenhuma participação. E isso poderia levar no mundo mais adiante a termos, por exemplo, uma biglobalização, né? Da gente pensar assim, uma estrutura tecnológica baseada na China e uma estrutura tecnológica baseada nos Estados Unidos, no Japão, Coreia do Sul e na Europa Ocidental. Né? Do ponto de vista da produção, do ponto de vista dos produtos, eu imagino que é algo, né, que vai ter impacto, por exemplo, no próprio padrão de consumo norte-americano, que depende da produção barata na China para viabilizar aquele seu padrão de consumo extremamente luxuoso. Então, esse é um momento Sputnik, porque os americanos não imaginavam que ficariam correndo atrás de internet de quinta geração. Né? Detalhe, não tem empresa americana. Né? Os americanos estão apostando na Nokia e na Ericsson, né? Para, por exemplo, competir, inclusive financiando a Nokia e a Ericsson para competir com as empresas chinesas. E aí vem uma outra questão importante, que é a guerra financeira. Né? Não guerra financeira apenas, né, com as sanções econômicas para quem se relaciona, ou com as empresas que se relacionam com a China ou com os inimigos norte-americanos. Né? Mas também uma guerra financeira que vai abranger investimentos de infraestrutura. Né? Ou seja, os americanos que esvaziaram o Banco Mundial, esvaziaram o BID, esvaziaram o Banco Asiático de Desenvolvimento, estão se vendo agora, né, na contingência de criar um banco de desenvolvimento para investir em países em desenvolvimento, contrabalançando a iniciativa Belt and Road da China, né, que é algo que era impensável, né, para os americanos, né, organizar projetos de infraestrutura nos outros países. Que, basicamente,
Isso aí é uma máxima americana, né? Um alto forno a mais no Brasil é um alto forno a menos nos Estados Unidos, né? Então, eles tinham essa resistência em desenvolver projetos de infraestrutura, coisa que hoje, né, eles já estão mudando isso. Eu vou falar daqui a pouquinho com mais detalhe. E, por fim, uma guerra política, né, que os americanos eles estão pressionando muito fortemente os seus aliados, como o Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, para que eles proíbam a utilização de tecnologia da Huawei nas suas estruturas de quinta geração, né? Eles alegam que isso seria colocar espiões chineses dentro das redes, que os chineses poderiam espionar os cidadãos norte-americanos, né? Agora, desde o Edward Snowden, nós sabemos quem espiona quem, né? É só a gente estar aqui do lado com um telefone com Android ligado para saber, né, que tudo aquilo que a gente está falando está sendo ouvido, da mesma forma que se nós estamos falando por uma plataforma norte-americana, alguém está armazenando essas informações um dia, né, que precisar dessas informações, né? Então, os americanos eles consideram particularmente a iniciativa Belt and Road como uma armadilha da dívida, né? Um debt trap, né? E aí eles colocam, não, os chineses eles estão colocando suas garras, estão financiando investimentos em ferrovias, hidrelétricas, portos, redes de telecomunicações, porque eles querem se apropriar, né? Eles querem se apropriar da infraestrutura desses países, né? Recentemente, não recentemente, né? O ex-secretário de Estado, Rex Tillerson, né? Ele fez um discurso no Texas em fevereiro de 2018 dizendo, né, que a América Latina não precisa de novas potências imperiais que olham exclusivamente o seu próprio interesse. É claro que ele estava falando exclusivamente de China e de Índia, né? Então, você tem esse argumento da dívida, e aí leva os americanos a criarem um banco de financiamento ao desenvolvimento. Então, por exemplo, a gente vê muitas críticas, né, ao BNDES quando financiou metrô em Lima, ou no Panamá, ou na Venezuela, quando financiou portos em Cuba, em Angola, Moçambique, Nigéria ou hidrelétricas, né? Mas uma questão é importante para um país, né, organizar os meios para exportar os seus serviços. Então, os americanos, para concorrer com os chineses, criaram essa International Development Finance Corporation, né, que vai patrocinar as empresas norte-americanas em investimentos no exterior. E essa é uma questão bem interessante, particularmente interessante para os engenheiros brasileiros, né? Porque esse tipo de medida ocorre justamente quando o governo brasileiro adere, né, a uma cláusula na OMC que abre o mercado brasileiro de serviços públicos para estrangeiros, né? Eu não sei se eu estou enganado, né, mas acho que tinha uma empresa espanhola, né, atuando ou concorrendo aqui na iluminação de Marília, né? Mas isso já é possível hoje em dia. E, particularmente na América Latina, né, foi criada uma iniciativa, que é a Iniciativa América Cresce, né? Deixa eu só apagar aqui. Ô, cacete. Me desculpem. Me desculpem. Então, essa iniciativa na América Latina, né, o primeiro foco da iniciativa é investimento em energia elétrica, né, em construção de redes hidrelétricas, transmissão elétrica, né, mas também vai se estender para outros setores. Um dado muito interessante, né, que vai ocorrer amanhã, a propósito, é a eleição do novo presidente do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é um dos bancos que emprestam para essas obras, né? O BID, ele geralmente é dirigido por um latino-americano, desde 59, quando foi criado, né? Para apoiar essa iniciativa, os americanos jogaram pesado
né, e indicar o Maurício Claver Carone, né, como presidente do BID, justamente para articular o BID a essa estratégia norte-americana de investimentos em infraestrutura na América Latina para escantear, né, os chineses. Né? Bom, né, falei um pouquinho mais do que deveria, né, mas eu creio que são temas importantes para a gente prestar atenção, principalmente na internet de quinta geração, né, porque os Estados Unidos têm pressionado fortemente o governo brasileiro, né, no sentido de bloquear a internet de quinta geração. O vice-presidente Hamilton Mourão, ele é um daqueles que acham que o Brasil não tem que cair, né, necessariamente no conto americano, porque se a gente arruma briga com os chineses, né, não cria uma regra clara, limpa, para escolher o melhor produto pelo menor preço, né, a gente pode arrumar uma briga com o principal comprador de produtos no Brasil. Né? Lembrando que o agro brasileiro só não foi para o buraco no meio dessa enorme recessão, nessa enorme pandemia, por conta da demanda da China. Né? E a outra coisa interessante é onde está o interesse nacional brasileiro. Eu friso isso. Onde está o interesse nacional brasileiro? A gente está com o setor de sucroalcooleiro do Brasil batendo panela. O setor sucroalcooleiro, ele está fechando usina e com a pandemia, a queda de produto, com a queda do preço da gasolina, diminui a lucratividade do setor sucroalcooleiro. E hoje o governo brasileiro anuncia que vai estender até dezembro a compra sem impostos de etanol, justamente para agradar o presidente norte-americano, que depende dos votos do estado do Iowa. Né? Então, nós brasileiros que gostamos do Brasil, a gente tem que compreender, né, que o nosso interesse como nação importante no mundo, não deve estar alinhado automaticamente nem à China, nem Estados Unidos, nem União Europeia, nem Japão, e ninguém. A gente tem que entender aonde está o nosso interesse nacional. E, para tanto, a gente tem que entender onde estão os grandes problemas ou as grandes disputas no mundo. Paro aqui, estou pronto para responder as questões e muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite, professor. Eu sou jornalista Silvia de Paula, da Associação dos Engenheiros de Marília, e eu estou aqui mediando as perguntas. Então, eu vou passando para o senhor vai respondendo de acordo com a ordem, na realidade, ela não, assim, o senhor foi dando a palestra e essas pessoas foram perguntando. Então, pode ser que até que essas perguntas já tenham sido respondidas, ok? Eu tenho um comentário aqui do Luiz Carlos Barbosa, que fala do site Wish, que ele vê que tem uma grande aceitação, né? Sim. E houve também uma grande política, aí já é um parecer meu, uma pergunta minha, uma grande política já envolvendo o fato de você não comprar, para os consumidores brasileiros não comprarem produtos da China. Essa política até veio por conta do Covid, que trouxe notícias, né, boatos de que os chineses haviam fabricado o próprio vírus. Já é uma guerra? Bom, né, é óbvio que é a guerra. A guerra da informação ela é a principal. Tem uma história de que a primeira vítima de uma guerra é a verdade. Né? Então, essa questão de colocar a pandemia, né, como se foi uma coisa inventada, eu acho que isso faz parte da narrativa entre dois grupos em guerra. Mas eu chamo a atenção para quem quiser buscar na internet, né, no site do Fórum Econômico Mundial, do World Economic Forum, um texto chamado Global Risks 2019, em que em 2019, além de projetar a crise financeira que a gente está vivendo,
também ali chamava a atenção sobre os problemas de uma pandemia. Porque a gente sabe que, no momento em que o mundo é completamente integrado por cadeias de produção, viagens, milhões de pessoas viajavam todo dia, né? A possibilidade de estourar uma pandemia já era um dado, né? Da mesma forma que é um dado a possibilidade de estourar outra pandemia, porque essa relação entre ser humano e bichos, né? Ela sempre foi uma relação bastante complicada, né? Então, só pensar, 2013 a gente teve a SARS, né, que ficou isolada na Ásia. Em 2009, a gente ficou apavorado aqui por conta da gripe suína, que começou no México, né, e que também veio para cá, né. Teve uma epidemia que também, da mesma forma, era originária de camelos, né, na Ásia, né. Então, esse tipo de coisa é uma contingência, né, que é própria da nossa vida interconectada. A diferença, por exemplo, é que, na Idade Média, uma pandemia que começava na China, né, em um ano, chegaria 2 anos depois na Europa Ocidental. Hoje, uma pandemia que começa na China, hoje, né, se olhar pelo avião, pode demorar 24 horas, né? E a gente aqui, nenhum brasileiro pegou vírus de chinês, a gente pegou vírus de italianos, as pessoas que foram para a Itália e que trouxeram para cá. Mas voltando, né, é uma questão de narrativa. Agora, a questão do brasileiro não comprar produto chinês, o brasileiro está ferrado, né? Porque a gente aqui não tem um produto que a gente vai olhar, um produto industrializado que não tenha coisa chinesa. Se pegar o celular que é feito na Zona Franca de Manaus, ele é feito com uma quantidade muito grande de componentes da China, né? Não tem por onde a geladeira, o forno de micro-ondas, o smartphone, ou seja, os boicotes começaram com os sites de compra chineses, né? O pessoal não compra mais da China e tal, só que é isso que o senhor falou, né? A montadora pode ser aqui com peças chinesas, né? Sim, e uma outra pergunta, depois eu volto aqui para o nosso chat. Então, existe aí, vamos pôr um triângulo, Brasil, Estados Unidos e China, né? O seu parecer foi que nós não se tornamos reféns desses países, né? Buscando melhor tecnologia, o melhor produto. O senhor acha que o Brasil tem condições de não se tornar refém? Como? Olha, é uma questão de política. Se a gente observar, né, tal como tem falado, né, porque o governo federal é um governo que não é um governo homogêneo, ele tem diversas alas dentro do próprio governo. Então, no mesmo instante que tem o pessoal que é mais ideológico, né, que inclusive ajuda a difundir essas mentiras e fica arrumando embaraços enormes para o Brasil, né, como o filho do presidente, a gente também tem, né, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que tem que ficar apagando incêndios toda hora, né? Então, ela sabe da questão, olha, né, que nessa questão que a gente está sendo testado, que é justamente a questão da internet de quinta geração. O que os americanos podem fazer se a gente optar pela internet de quinta geração? Agora, a gente tem que perguntar o reverso disso, né? Se por acaso a gente arruma uma briga com o principal comprador, para quem que a gente venderia tantos alimentos? Porque a gente tem essa dependência, né? E aí tem até uma brincadeira, né? A gente não vende nada de soja para a China, porque a gente não tem nenhum esforço de marketing para vender soja para a China, é o chinês que compra da gente. Então, se a gente olhar, né, do ponto de vista do Congresso brasileiro, do ponto de vista de de determinados setores do próprio governo federal, eles têm essa plena consciência, né? E a gente vê a opinião de Tereza Cristina e do vice-presidente Mourão, que vai justamente no oposto. No parlamento, a gente tem o deputado lá de Fernandópolis chamado Fausto Pinato, que é do Partido Progressista, que é presidente da Frente Parlamentar de Amizade Brasil-China, né? Então, a própria frente parlamentar da agricultura, a bancada ruralista, também é uma que não quer ver briga e quer que o Brasil fique bastante equilibrado na disputa entre os outros, né?
Isso para não falar dos outros segmentos, estou falando exclusivamente do governo nosso. Bom, vamos voltar aqui. O Enio Padilha, ele está parabenizando, assim como o Felipe e a Dora Andrade, e a Associação dos Engenheiros parabenizando pela excelente palestra. O Felipe, ele faz um comentário que eu vi hoje no rádio a respeito de uma limitação existente na compra de propriedades rurais no Brasil. Ele disse assim, se não me engano, comentaram da existência de um limite de 30% da compra da área rural de cada município. Como assim? Não entendi. Então, eu também não entendi essa pergunta. Eu acho. Só repetir. Ó, professor, ouvi hoje. Oi? Silvio, eu acho que é melhor eu explicar. Sim. Professor, hoje, coincidentemente, na rádio, não lembro agora em qual horário, o pessoal estava comentando muito dessa questão, principalmente do estrangeiro, do chinês, fazer a compra de propriedades rurais aqui no país para fazer investimentos, para poder trazer questão de indústrias. E eles comentaram, em certa altura do bate-papo, da existência de uma regulamentação que limita a 30%, ao valor máximo de compra de 30% da área rural dos municípios no Brasil. Ou seja, o estrangeiro, uma fábrica chinesa, só poderia comprar, por exemplo, 30% das fazendas aqui na região rural de Marília. Você já chegou a ter algum contato realmente com essa legislação, com essa barreira que é imposta imposta pelo governo, algo que poderia até, inclusive, dificultar um crescimento, um desenvolvimento incentivado pelo estrangeiro? Olha, Felipe, quem melhor pode dizer isso para a gente é o Joaquim, que está nos ouvindo, né? Porque um estrangeiro ele pode comprar uma usina aqui, mas eu não imagino que um estrangeiro ele pudesse comprar terra aqui, né? Se o Joaquim está nos ouvindo, ele poderia dar uma ajuda e explicar para a gente. Sim, eu estou ouvindo, sim. Muito boa pergunta. Existe, sim, uma empresa de Singapura. Ela não é chinesa, ela é de Singapura. Ela adquiriu uma empresa de papel e celulose em Lençóis Paulista e está expandindo o parque industrial dela em 5 ou 6 vezes o que ela adquiriu. E, consequentemente, também o parque agrícola dela, né? O parque florestal dela. Então, ela tá adquirindo em torno de 100 mil hectares, entre aquisição e arrendamento. Esse é o objetivo dela. Agora, eu também não tenho nenhum embasamento sobre estrangeiro poder comprar a terra. Eu acredito que eles estão comprando através de uma empresa que eles adquiriram, uma empresa brasileira. Tá? É o único fundamento que eu tenho. Tá? É uma empresa brasileira, tá? Que eles adquiriram. Deve ter alguns sócios brasileiros, né, que estão adquirindo essas terras. É o único embasamento que eu tenho. Uma próxima pergunta que é do Haroldo. Ele parabeniza primeiramente o senhor e ele pergunta se, na sua opinião, a China tem potencial para vencer essa guerra. Não entendi. Ele pergunta se, na opinião do senhor, se a China tem potencial para vencer essa guerra. É muito difícil, né? Eu acho que porque algo que a gente tem que levar em consideração é que os Estados Unidos, né? Eles podem estar em decadência, podem não ter o mesmo PIB que tinham antes, eles podem não ter a mesma capacidade de impor a ordem internacional, né? Mas os americanos, eles têm elementos, né, que ainda são importantes. Então, 60% do comércio do mundo é feito com dólar. Então, para qualquer coisa que você imaginar em curto prazo, né, não teria como inventar uma alternativa para o padrão dólar. Uma outra questão muito importante é, por mais que o chinês tenha avançado muito, né, na área de inteligência artificial, na área de informática, robótica, tecnologia espacial, grande parte do paradigma com os quais eles trabalham vem dos Estados Unidos, né? Tanto é que se encontram hoje. Se parar
o fornecimento de chip, né, os chineses demorariam 3, 4 anos, né, para tirar a forceps, né, essa produção. Outra questão importante é a questão cultural, a questão da língua. Então, os americanos, eles têm, através do inglês, através da cultura pop de Hollywood, eles têm um apelo, né, né, muito grande no mundo e que dificilmente a gente veria, né, a gente aqui falando mandarim ou adotando determinadas políticas. E uma outra questão importante vem do próprio chinês, né? O chinês nunca teve nenhuma ideia proselitista, né? Então, por exemplo, no auge do maoísmo, você não tinha um proselitismo chinês defendendo as ideias do Mao Tse-tung. Nem uma religião nacional o chinês tem. O chinês não tem uma religião em que se baseia dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida e o resto não é. Eles nunca fizeram uma política proselitista. Só pensar, uma das religiões que tem na China não é da China, o budismo veio da Índia. É uma cultura, né? Eles não têm essa questão de cultura, de identidade. Não, eles têm a identidade, mas eles não têm uma religião e eles não têm um objetivo de vender essa religião para ninguém. Não tem um projeto messiânico ou missionário, né, de falar que os valores deles são os melhores valores do mundo, né, de que o sistema político deles está na ponta da exportação para levar adiante, né. Então, por exemplo, numa guerra desse tipo de proporção, né, o chinês não teria interesse, não tem na própria essência deles de ter hegemonia, né. Agora, voltando, afunilando de novo para a pergunta do professor Haroldo, é que não seria uma disputa fácil, porque o chinês ele come até escorpião, né, em nome do seu interesse nacional. Então, não é o chinês, o americano não vai ter a facilidade de dobrar a China, como dobrou o Japão na década de 80. Né? Tem uma questão que a China tem bomba atômica. Assim, bomba atômica as pessoas têm para não usar. Então, é para divertir. Falar assim, olha, né, uma guerra nuclear acaba com a humanidade, não tem vencedores. Eu imagino, né, que a China ela tem muita resiliência, né, para seguir no caminho de desenvolvimento dela. E tem muito mais capacidade de aguentar o baque, né, pela própria organização social, por exemplo, do que o Japão, que foi esmagado, ou a própria Europa, né, que perdeu a hegemonia com relação aos Estados Unidos. Né? Mas você tem muitos elementos aí dizendo que, né, eu não vou dizer que é um jogo Corinthians e Palmeiras, né, daquela época que tinha Rivelino, né, mas é uma batalha dura. O Fábio Fregonese, ele pergunta sobre a associação entre as indústrias da China e o Partido Chinês para obter informações privilegiadas para uma atuação na implantação de sua política, claramente oposta à dos brasileiros. Não seria esse um dos motivos contra? Bom, eu imagino que os chineses, como patriotas que eles são, eles organizam as coisas para eles. Né? E quando o governo lá se organiza por planos quinquenais. No fim desse ano, vai sair um plano quinquenal para 2021, 2025. Então, eles são organizados, eles têm planejamento, né? Eles têm estratégia e sabem onde quer chegar. Né? A gente, aqui, eu me recordo presidentes que ficavam se acotovelando na década de 90 para saber quem ficava mais próximo do Bill Clinton, né? Então, a pergunta é se o chinês, eles têm um partido que tem 90 milhões de pessoas, essas pessoas atuam, né, em todas as empresas, essas empresas atuam no sentido de fazer a política, né, que tem por objetivo levar adiante o plano previamente traçado, e ele pode, o colega que fez a pergunta pode ter a certeza, né? A gente, do ponto de vista da China, né, o interesse no Brasil é muito insignificante
E a gente pode ver isso no peso que a gente tem no comércio exterior da China, ou nas finanças da China, né? A China está preocupada, e muito preocupada, né, que ela tem muito problema no entorno, né? A China tem problemas de demarcação de divisas com a Índia, né, que vem desde a independência da Índia e da Revolução Chinesa. Ela tem o problema de Taiwan, né, que não se unificou depois da Revolução Chinesa, pelo contrário, foi apoiado pelos americanos como um governo praticamente de exílio, né? Tem problemas na Coreia do Norte, tem um monte de disputas de ilhas, de atóis, delimitação do mar territorial no Mar do Sul da China. Então, né, você pode ter certeza, né, eu não tenho nenhum chinês, né, preocupado com a gente, né, como a gente se preocupa com eles. O Luiz Carlos Barbosa, ele fala, até a pergunta dele vem bem de encontro com a resposta. Um dos motivos dos chineses estarem investindo tanto no Brasil seria a falta de áreas no país chinês? Como assim? Um número de? Um dos motivos dos chineses estarem investindo tanto no Brasil seria a falta de áreas no país chinês? Não, eu imagino, né, que o investimento estrangeiro, né, de qualquer país, né, eu acho que as pessoas, por questão de preconceito, elas tentam dar uma coloração diferente, né? Você tem técnicas de internacionalização de empresas, né? Então, as empresas, elas vão investir no exterior para ampliar mercados, elas vão investir no exterior, né, para criar musculatura, ganho de escala para concorrer com as outras empresas no próprio setor, né? Elas vão investir porque determinados segmentos no mercado interno, né, já são saturados, né, e que poderiam investir. Por exemplo, onde a China tem muito investimento no Brasil, no setor de transmissão de energia elétrica, né? Eles têm uma enorme empresa chamada State Grid e outra Três Gargantas. Eles desenvolveram uma tecnologia de transmissão acho que é ultratransmissão, ultravoltagem, né, que diminui em muito a perda de corrente ao longo dessas grandes redes de transmissão, e eles encontram aqui uma oportunidade de aplicarem a tecnologia deles, né, de levarem adiante isso, né? Por exemplo, quando eles vão investir no setor de soja, né? Então, fala assim, bom, estão comprando trade de soja no Brasil, ou estão trazendo trades de soja para o Brasil. Então, a trade chinesa chama-se COFICO, né? Que é uma empresa chinesa de abastecimento interno, né? Então, essa empresa, o que ela está fazendo aqui? Olha, ela está pulando fora, né, ou está tentando se esquivar da mão de 4 outras empresas estrangeiras que ninguém nunca reclamou, né? Então, quem que compra soja no Brasil? Quem que vende soja para a China, né? A DM, né, que é dos Estados Unidos, a Cargill, que é dos Estados Unidos, a Bunge, que é dos Estados Unidos, e a Dreyfus, que é da França. Esses aí são os traders que mandam no mercado de commodities no Brasil, né? Então, a China, ela vai... Por que ela vai montar uma trading aqui? Ela vai montar a trading para ela comprar diretamente do produtor brasileiro a soja de que ela precisa. Ou você vai perguntar, mas por que vai trazer uma empresa para fabricar ônibus elétricos lá em Campinas, ou carros elétricos? Ora, porque eles têm um desenvolvimento muito grande em armazenamento de energia de baterias, eles têm escala, eles têm preço, e eles têm essa questão de disputar internacionalmente, por exemplo, com a Tesla ou com outras empresas, né? Mas você tem que buscar essa lógica, né? A lógica não tem nenhum interesse geopolítico especial, a lógica é a lógica de mercado. Então, você perguntar assim, bom, o investimento que é um investimento geopolítico que a China faz é no Laos. Está fazendo uma ferrovia lá que custa metade do PIB do Laos, né? Aquilo ali é o entorno dela, onde vai o grosso dos recursos e da diplomacia chinesa. É que nós estamos aqui, nós somos sul-americanos, né? Mas se olhar a América do Sul, ela é pouca coisa, né, diante de tanta briga que existe por aí. Professor,
O N. Padilha também comenta que a palestra foi ótima, muito esclarecedora. E eu acho que eu posso finalizar com a minha última pergunta. Um comentário, são duas perguntas na realidade, jornalista terrível, né? A CPFL tem investimento chinês? 100%. 100%. Eles compraram, né, a parte da Camargo Correia e depois eles fecharam o capital da empresa. Uhum. Então, aí você vai pegar, né, o mesmo linhas de transmissão, a CPFL é 100% chinesa. Outra coisa, o Brasil se considera o celeiro do mundo, né? E isso a gente já vê isso, e vê as grandes produções, os maquinários, a indústria, a agricultura 4.0, né, vem desenvolvendo. O Brasil pode ser um celeiro de tecnologia? Pode, basta querer, basta investir, não detonar o setor. Eu acho que há condições para o Brasil, ele tem um campo tecnológico assim de nível alto para isso? Repara uma coisa, né? A gente não desenvolve tecnologia aqui, não é porque falta engenheiro, porque falta doutor, ou que falta cientista. Uhum. A gente tem, tanto é que a gente tem que exporta para os Estados Unidos. Então, nós somos exportadores de cérebro. Então, a Unesp, USP, Unicamp, Federal do Rio de Janeiro, todo mundo forma a gente. Aí você pergunta assim, por que as empresas brasileiras, né, não montam um laboratório para desenvolver produtos aqui? Aonde interessa, você tem um grande investimento, por exemplo, na Embrapa, né? Ali você tem, ali coloca dinheiro, coloca pesquisa, tudo. Mas, por exemplo, se nós pensarmos em engenharia aeroespacial, se a gente pensar em questão de energia limpa, a gente tem potencial. Agora, a questão é saber como que direciona isso. Porque no Brasil, diferentemente da China ou diferentemente dos Estados Unidos, a maior parte do investimento em pesquisa e desenvolvimento é feito pelo Estado e não pelas empresas. Agora, por que as empresas elas preferem comprar um pacote tecnológico fechado, né, do que investir internamente? E a outra coisa que é importante para a gente fica exportando produto acabado. Agora, a gente exporta soja, café, né? A gente exporta café em grão, verde, e a gente importa tanto a maquininha de Nespresso quanto a cápsula de Nespresso. Né? A gente não tem investimento de marca, né? A gente não tem investimento em design, a gente não tem investimento em tecnologia, mas isso, né, a gente vai olhar, na década de 50 a gente não tinha, né? A gente criou um sistema de telecomunicações no Brasil. A gente criou no Brasil um exploração em águas profundas na Petrobras. Nós criamos a Embraer. Mas a Embraer, ainda hoje, a Embraer não faz sentido com a concorrência internacional. Quando a Embraer foi criada, também não fazia sentido. Ela fazia, eu falava assim, não, porque já tem muitos grandes aí, e não adianta colocar mais uma empresa de aviação. Então, a gente tem. Agora, a questão é, né, que tipo de planejamento que a gente tem para amanhã? Que horizonte que os empresários têm em termos de investimento, em termos de regras claras, em termos de estrutura tributária, né, bastante clara, né, em termos de estabilidade política, que não vai ter um golpe amanhã ou depois de amanhã. Então, os problemas são nossos. Né? Sim. Então é isso, Silvia. Bom, professor, eu acho que se encerra aqui. As perguntas se encerram, né? Não temos mais nenhuma pergunta. E eu vou entrar em contato com o senhor depois, para a gente conversar ainda, tá? Não termina aqui. E o Felipe vai fazer o fechamento. Felipe, é isso? Isso. Isso, encerramento da palestra. Muito obrigada, professor. Obrigado, Silvia, pela atenção. Bom, professor. Só vamos pedir para o pessoal já ir ligando a câmera para eu poder tirar uma foto, todo mundo. O professor também vê o rostinho de todo mundo aqui. Pois é, né? Beleza, vamos ligando, pessoal, a câmera. Antes de eu dar o recado para vocês, a gente tem alguns recadinhos para passar de próximos eventos. Vamos só ligar a câmera para a gente fazer o registro fotográfico de todo mundo aqui. Todo mundo faz aquele X.
Cadê o Kim? Pronto, Francisco? Prontinho, já tirei aqui. Fotografados, Beleza. então. Todo mundo registrado. Bom, mais uma vez, em nome da associação, professor, gostaria de estar agradecendo a presença do senhor, de estar aqui com a gente nessa noite, passando essa experiência, passando conhecimento. Parabenizá-lo novamente pela ótima palestra, pelo ótimo evento, muito enriquecedor o conteúdo. E eu gostaria de aproveitar, convidar os presentes, convidar o pessoal que está aqui, para os próximos cursos que a gente vai ter na associação. A gente tem, aí no mês de setembro, ainda alguns cursos que vão ser realizados. O próprio curso da NBR 15575, que é a norma de desempenho, que vai estar ocorrendo dia 21, 22 e 23, das 19 às 23 horas, com o engenheiro Luiz Carlos Iso Filho. Vai estar aqui com a gente debatendo essa norma de extrema importância para o pessoal da construção. No dia 29 de setembro, a gente vai ter uma palestra online sobre o sistema de Light Steel Frame para paredes externas com a engenheira Maria Tereza. Ela já esteve aqui com a gente, vai estar voltando, trazendo mais uma palestra aqui com a gente. E as inscrições de todos esses cursos, todos esses eventos, tudo realizado ali pelo site da associação, onde vocês se inscreveram para o evento de hoje. Todos os eventos nossos, as inscrições são por ali, e a mesma plataforma que a gente já está acostumado aqui no Zoom, com essa interação. Agradeço a presença de todo mundo, agradeço a todo mundo que esteve aqui presente. Estamos à disposição de vocês. Uma boa noite, um bom final de semana para todo mundo. Não sei se a Silvia ou a Cláudia gostaria de falar algum recado. Não, eu acho que é boa noite. O recado é boa noite. Bom final de semana a todos. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Felipe. Obrigada, professor Francisco e todos os demais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cláudia, tudo de bom. Até uma outra oportunidade ao vivo e a cores. Se Deus quiser, estaremos aqui. Estamos esperando a continuação daquela palestra 4.0, hein? Agora nós temos que... Aquela palestra que você fez para nós, 4.0, agora nós temos que ter a continuação dela. É verdade, né? Porque já passou bastante tempo, já mudou muito, né? É verdade. Muito daquilo que a gente falou já é realidade hoje, né? Verdade, realmente. Mas muito boa a palestra, parabéns. Tá? A associação está de portas abertas aí sempre para você. E hoje nós temos aqui o Enio também, o Enio Padilha. O Enio fez já várias palestras e cursos para nós aqui na associação. E também um excelente professor, engenheiro. Tá? Muito obrigado, Enio, também, por estar aqui com a gente hoje, prestigiando. Bom, e todos vocês também, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, né? A gente está aqui em Marília, né? Estou sempre à disposição para o que puder ajudar, né? E dividir um pouco daquilo que eu estudei. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Tá? Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado pelo suporte, Felipe. Um abração para todos.